Oração poderosa ao Espírito Santo. Faça agora e veja a mudança em sua casa. Imagine entrar em sua própria casa e sentir um peso no ar, como se algo invisível drenasse suas forças, roubasse sua paz e até atrapalhasse os relacionamentos mais próximos. Muitos vivem essa realidade, mas não sabem dar nome ao que enfrentam. O ambiente espiritual pode estar marcado por palavras negativas, discussões constantes ou até práticas que abriram espaço para uma opressão que não se explica de forma natural. Mas a palavra de Deus garante: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Se há liberdade em Cristo, não precisamos aceitar viver aprisionados em nossa própria casa. Talvez você já tenha sentido que algo insiste em se repetir em sua vida e em sua família, como um ciclo de desânimo, falta de harmonia ou até dificuldades financeiras inexplicáveis. Pode ser que até a noite, que deveria ser um momento de descanso, se torne um campo de batalha na sua mente. É nesse ponto que o Espírito Santo quer agir. Ele não é apenas uma ideia ou um sentimento, mas a presença viva de Deus que transforma ambientes, quebra maldições e traz paz onde só havia guerra. Hoje quero conduzir você a abrir as portas do seu lar para essa presença transformadora. Este vídeo não é apenas um conteúdo a mais na internet, é um momento de encontro com a verdade da palavra e com o poder do Espírito Santo. Você vai compreender como seu ambiente pode ser renovado, como maldições podem ser quebradas e como a atmosfera da sua casa pode ser marcada pela paz de Deus. O que antes era peso pode se tornar leveza. O que antes era escuridão pode se encher de luz. E é aqui que começa a sua jornada. Não saia, permaneça comigo até o final, porque este é o momento em que o Senhor quer mudar, não apenas a sua vida, mas o espaço onde você vive. Porque quando o Espírito Santo entra, tudo muda, e sua casa pode se tornar um verdadeiro altar de paz. Muitas vezes olhamos para nossa casa e vemos apenas paredes, móveis e objetos. Mas a verdade é que todo ambiente carrega uma atmosfera espiritual. Algo que não se vê com os olhos, mas que se sente com o coração. A Bíblia nos mostra que lugares podem ser consagrados a Deus ou marcados por presenças que não vêm dele. Quando Jacó teve um encontro com o Senhor, ele disse: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Gênesis 28:16. Isso significa que a presença de Deus pode encher um espaço, tornando-o refúgio, paz e proteção. Da mesma forma, quando a casa é marcada por conflitos, palavras de maldição, práticas espirituais contrárias à vontade de Deus ou mesmo falta de oração, a atmosfera pode se tornar pesada, gerando inquietação e afastando a paz. Você já percebeu como em alguns lugares, mesmo sem ninguém falar nada, o ambiente parece carregado? Isso não é apenas psicológico, é também espiritual. Entender essa realidade é essencial, porque mostra que sua casa não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual que pode ser invadido ou protegido. Reconhecer isso é o primeiro passo para tomar autoridade, em nome de Jesus, e transformar o ambiente onde você vive. O Espírito Santo deseja fazer do seu lar um lugar de descanso, onde sua presença seja sentida e sua paz reine em cada canto. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a Bíblia fala sobre portas abertas que permitem a entrada de influências espirituais. Paulo nos alerta em Efésios 4:27, "Não deis lugar ao diabo." Isso significa que nossas atitudes, palavras e escolhas podem abrir espaço para aquilo que não vem de Deus agir em nossa vida e até em nosso lar. Muitas vezes não entendemos por que certos problemas parecem se repetir. Mas na raiz pode haver uma porta aberta que precisa ser fechada pela oração e pela entrega ao Senhor. Essas portas podem ser abertas por meio de práticas que não agradam a Deus,
como consultas a forças espirituais estranhas, uso de objetos que carregam significados ocultos ou até pela falta de perdão e a constante presença de brigas e palavras negativas dentro da família. É como se essas atitudes criassem um convite silencioso para o inimigo trazer confusão, desânimo e divisão. Mas reconhecer a existência dessas portas é também o caminho para fechá-las. Quando você percebe que algo tem sido usado para o mal, pode decidir hoje entregar ao Senhor, renunciar a toda prática contrária à palavra e declarar que sua casa pertence a Cristo. O Espírito Santo deseja encher o espaço onde antes havia brecha, substituindo o peso da opressão pela leveza da sua presença. Quando falamos sobre convidar o Espírito Santo para dentro do nosso lar, não estamos tratando de um simples ritual ou de palavras repetidas sem sentido. Estamos falando de abrir espaço real para a presença viva de Deus agir. O Espírito Santo é chamado de Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, e quando ele entra em um ambiente, a escuridão não pode permanecer. Jesus mesmo disse em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Isso significa que a presença do Senhor deseja habitar conosco, não apenas visitar. Convidar o Espírito Santo começa pela entrega sincera do coração. É quando você, com humildade, reconhece que precisa dele e declara: Senhor, este lar não é apenas meu, pertence a ti. Esse ato de fé abre caminho para que a paz substitua o peso, a esperança ocupe o lugar do medo e a luz dissipe toda a sombra. Imagine sua sala se tornando espaço de oração, seus quartos sendo tomados por descanso verdadeiro, sua cozinha transbordando gratidão em cada refeição. É isso que acontece quando a presença de Deus é bem-vinda. Agora chegamos ao momento em que não apenas falamos sobre o Espírito Santo, mas o convidamos a agir de maneira prática dentro do seu lar. A oração é a chave que abre a porta para a presença de Deus. Quando oramos com fé e autoridade no nome de Jesus, toda maldição perde a força, toda opressão é desfeita e a luz do Senhor invade o ambiente. Feche os olhos por um instante e imagine que cada cômodo da sua casa está diante de Deus. A sala, o quarto, a cozinha, até os lugares esquecidos. Nada fica escondido da presença do Espírito Santo. Agora, repita em seu coração: eu renuncio a toda influência contrária ao Senhor e declaro que este lar pertence a Jesus Cristo. Essa é a primeira parte da oração, a renúncia. Ao abrir mão do que não vem de Deus, você fecha as portas que estavam dando espaço para a escuridão. Depois vem a declaração. Diga: a minha casa e a minha família são do Senhor. Todo ciclo de maldição, toda palavra negativa, toda presença opressora é agora quebrada em nome de Jesus. Essas palavras não são mágicas, são a expressão da sua fé em quem tem todo o poder. É Jesus quem liberta, é o Espírito Santo quem limpa, é Deus quem estabelece a vitória. E então fazemos a invocação. Espírito Santo, entra neste lar. Enche cada espaço com a tua presença. Traz paz onde havia angústia, traz união onde havia divisão, traz descanso onde havia inquietação. Que cada canto desta casa seja cheio da tua luz. Nesse momento você não está apenas orando, está estabelecendo no mundo espiritual uma nova realidade. A limpeza espiritual que você experimenta agora precisa ser sustentada para que não se torne apenas um momento isolado, mas uma realidade permanente em sua vida e no seu lar. Jesus nos ensinou em Mateus 12, 44-45, que quando um espírito maligno é expulso e a casa fica vazia, ele pode voltar trazendo ainda mais opressão. Por isso não basta apenas expulsar, é preciso preencher o espaço com a presença de Deus todos os dias. Como fazer isso de forma prática?
Primeiro, estabeleça um ambiente de oração constante. Não precisa ser algo complicado, mas um hábito simples de conversar com Deus em sua casa, de preferência junto com a sua família. Um lar que ora é um lar protegido. Segundo, traga a palavra de Deus para dentro dos cômodos. Leia as Escrituras em voz alta. Declare promessas. Abençoe sua casa com textos que falam de paz, proteção e provisão. A palavra é espada e escudo. Ela sela o ambiente contra qualquer influência contrária. Outra prática poderosa é o louvor. A música que glorifica a Deus transforma a atmosfera, abre espaço para o agir do Espírito Santo e expulsa toda perturbação. Onde há louvor, há liberdade. Além disso, cultive gratidão em cada detalhe. Agradeça pelo alimento, pela cama onde descansa, pelas pessoas que dividem o mesmo teto. A gratidão fecha as portas da murmuração e abre espaço para a alegria do Senhor. Você deu passos de fé importantes até aqui, mas agora é hora de receber uma palavra de encorajamento final para o seu coração. Saiba que o Espírito Santo já começou a agir em sua casa e não há maldição que possa resistir ao poder do nome de Jesus. Mesmo que os desafios ainda apareçam, lembre-se de que a presença de Deus é maior do que qualquer circunstância. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e isso inclui o ambiente em que vivemos. Se em algum momento você sentir novamente o peso da opressão, volte a essa oração, declare a palavra, cante louvores e reafirme: minha casa pertence ao Senhor. Essa declaração feita com fé é como uma muralha que se ergue em torno de você e da sua família. Cada vez que você chama pelo Espírito Santo, ele responde, porque é fiel e deseja habitar no meio daqueles que o buscam. Que a paz de Cristo reine sobre o seu lar, que cada quarto seja cheio de descanso verdadeiro, que cada refeição seja celebrada com gratidão e que cada pessoa que entrar na sua casa perceba a presença de Deus de forma real. Receba essa bênção. Que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe o teu lar e que a luz do Espírito Santo seja constante em cada detalhe da sua vida. Se este vídeo falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas orações e compartilhe com alguém que precisa experimentar a presença transformadora do Espírito Santo em seu lar.